Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Poderosa graça do Senhor seja conosco. Bom estar aqui. Abra sua Bíblia, por favor. O primeiro livro da Bíblia. Eu estive na Nova Assembleia ontem. E aí eu me vi um pouco mais maduro para sair por essas portas. Não tremi, estive seguro em Deus. Pude ver o quanto essa igreja está ajudando no meu ministério, na minha vida. Pude ver o quanto estou bem discipulado pela minha liderança. Me deram um tempo e naquele tempo não me abalei. A gente não está para dizer se poderia ser melhor ou não, mas eu cumpri, fui obediente e Deus ainda falou naquele lugar. Aí eu olhei e falei, Senhor, obrigado. Porque a gente é ensinado e é bom quando a gente percebe que aprendeu. E aí eu tinha uma palavra e Deus começou a falar ao meu coração. Mas lá eu preguei, passei por cima de muita coisa. Para ser obediente, para poder cumprir com o horário que me foi estipulado. E Deus queimou muito ao meu coração. Para continuar a falar do que eu estava tratando com eles lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 41. Abra, por favor. 41, do 41 ao 46. Nós vamos tratar sobre a vida de José. José está um tempo no meu coração. José tem feito parte das escavações que eu tenho feito ao centro da minha alma, do meu coração. É uma história que me ensina muito. Eu creio que vai te ensinar também nessa noite. Gênesis 41, versículo 41. Capítulo 41 e verso 41. Todos acharam? Diz assim. O faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel oficial e o colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e colocou no seu pescoço uma corrente de ouro. Também fez-o subir numa carruagem do vice-regente, que lhe pertencia. À frente iam gritando, ajoelhem-se. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. O faraó disse ainda a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé, em toda a terra do Egito. O faraó deu a José um nome, grave nisso. Repita comigo. Zafenate-Paneia. Zafenate-Paneia. E lhe deu por mulher Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José viajou por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade, quando começou e se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Amém? Podem se assentar. Em nome de Jesus. Agora sentado, corre seu olho comigo no verso 50, por favor. No mesmo capítulo 41, aí no versículo 50, eu quero ler somente mais 2 versículos que complementam aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Antes dos anos de fome, esperar um pouquinho, Gênesis 41, versículo 50. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José quantos filhos? 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer, algumas versões de todo o meu trabalho. Aqui na minha versão Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Forte isso. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez crescer ou prosperar na terra da minha aflição. Na minha versão está onde eu tenho sofrido. Até aqui
Meus irmãos, por enquanto, o tema da palavra nessa noite é Zafenate Paneia. E já vai ficar claro por que o tema é Zafenate Paneia. Porque essa é uma identidade recebida por José. A gente sabe que o nome hebreu dele é José. Mas aqui no auge do cumprimento da promessa que Deus tem para a vida dele, ele está recebendo uma nova identidade. Passa a se chamar Zafenate Paneia. A mulher dele não tem nome de hebreia, ela tem nome egípcio, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então, ao mesmo tempo que Deus está cumprindo todos os sonhos, aquela história toda que a gente conhece, uma nova identidade está surgindo sobre a vida de José. E, a guisa de introdução, eu queria falar que a nossa vida, assim como a de José, que recebe uma nova identidade, ela é formada de muitas camadas. Eu falei que a gente é formado como se fosse um bolo já para o Roberto. E o bolo da Nadia estava, meu Deus. Falei, Senhor, já se abram as portas para a Nadia, ela consiga prosperar trabalhando com o bolo, porque faz muito bem. Um bolo, vamos falar um bolo de pasta americana. Tem a primeira camada, que é a pasta, tem a massa. E aí, ao gosto do cliente, pode ter 1, 2, dependendo, 3 recheios, 4 camadas de recheios. Se o bolo for alto, quem pede? E nós somos essas pessoas. Também, assim como um bolo tem muitas camadas, assim como uma árvore, ela tem a casca, ela tem o seu tronco, ela tem o centro do seu tronco, ela tem folhas. Assim somos nós, temos muitas camadas. Temos muitas partes. Sabe, você é o seu intelecto, você é a sua criatividade, você é a sua personalidade. Você é a sua genética, você é a sua forma desengonçada de ser. Nós somos muitas partes. E ao olhar para a vida de José, eu percebo que Deus está sendo intencional ao mostrar aqui as muitas partes de José e nos fazendo entender o que nós podemos aprender com isso aqui nessa noite. Sabe que mais ou menos 22 anos estão se passando desde que José passou pelo seu processo lá com seus irmãos. E é bem verdade que a gente tem um jargão muito top. Esse jargão é assim: para as nossas dores, para as nossas guerras, o tempo sempre vai curar tudo. E o pior é que a gente acredita que o tempo é o melhor remédio. Mas se a gente olhar para aquilo que Deus fez, José está dizendo no versículo 50, a gente passa a acreditar de fato que o tempo para José foi o melhor remédio. Assim como muitos de nós também acreditamos que para nossas vidas o tempo vai resolver tudo. Basta esquecer. E esse jargão, ele não é muito bíblico, não. Porque não é o tempo que é o melhor remédio para tudo aquilo que a gente já passou, está passando ou ainda vai passar. O melhor remédio para a nossa alma está em se manter em Deus. Está no amor que a gente nutre por Ele. Esse é o melhor remédio. Então o tempo, mais Deus, aí sim, fica top. Seja o tempo da espera, seja um tempo de permanência com Ele, aí a nossa vida vai bem. Mas depois de 22 anos, José chega no auge da sua história. No ápice do cumprimento das promessas de Deus para a vida dele, quando ele estava lá, né, de uma maneira meio desavisada, falando que os feixes se curvavam diante dele. Diante que sol e lua se curvavam diante dele. As estrelas se curvavam. Aqui nesse texto se cumpre. E a gente sabe que para chegar nesse texto aconteceram algumas coisas para trás na vida de José. A gente sabe que ele foi entregue. A gente sabe que ele foi vendido. Nós sabemos que ele foi lançado num poço. Nós sabemos da disfunção da família de José. Nós sabemos que ali tem uma crise. Porque quem é pai e mãe vai falar assim: eu criei os meus filhos da mesma maneira. Esse é o erro de Jacó e é o nosso erro também. Porque tem filhos que carregam necessidades especiais e vão demandar outras necessidades, mas Jacó não percebeu isso.
Era o pai velho que só tinha José como seu único foco na sua vida. Então ele não entendeu que ele precisava ter um carinho com José, mas precisava ter um trato com os outros mais velhos. E aí a gente sabe que essa história levou à ruína de uma família que foi destruída. E aí simularam a morte de José. José é vendido para o Egito, passa o seu processo na cadeia, passa o seu processo com a sem vergonha da mulher de Potifar. Volta para a cadeia, quem ele ajuda não se lembra dele, só vai se lembrar dele quando o faraó está perturbado com o sonho que ninguém consegue resolver, porque é Deus. Sabe o que essa história me ensina? Basta um sonho para Deus acabar com a paz do homem, se acha seguro de todas as coisas. Meu irmão, Deus quebra Faraó com um sonho. Não foi muita coisa. Então guarda o coração sobre o Brasil, guarda o coração pela situação do mundo. Basta pouco para que Deus faça todo mundo se curvar diante dele. Então a gente conhece essa história de José até chegar no momento onde ele está se cumprindo tudo que Deus tem para fazer na vida desse homem. E aí ele recebe uma nova identidade que significa aquele que revela segredos. Então agora José se enxerga como aquele que revela mistérios. E agora essa identidade ela carrega muitas tentações para José. Não está explícito, mas está implícito aqui. Porque Faraó dá o anel de sinete. Sabe o que Faraó está querendo dizer? Onde José colocar as mãos, e Faraó colocava também. As mãos daquele hebreu que foi lançado no poço se tornam as mãos do rei do Egito. E não somente isso. A veste de linho simbolizando que ele estava superior acima de todos os sacerdotes de Faraó. Então ele é as mãos de Faraó. Ele é o intercessor. Ele está acima dos sacerdotes. E ele recebe um colar de ouro, dizendo que ele também estava acima dos juízes. Ele é como se fosse um Samuel. Sacerdote, juiz e profeta. Um tríplice ministério. Jesus tem um tríplice ministério, sacerdote, rei e profeta. José se tornou sacerdote, rei e juiz de tudo isso. Uma honra absurda aconteceu sobre a vida de José. Mas uma coisa, olhando para esse texto, me incomodou muito quanto à questão dessa identidade. Eu olhei para o texto e fiquei pensando assim: será que esse homem, será que está se cumprindo plenamente na vida de José o que ele está dizendo sobre a vida dos filhos? Porque para o primeiro ele chamou de Manassés, ele fala assim, esqueci do meu sofrimento. Não perca de vista que nós somos muitas camadas. E ele está falando assim, no primeiro, olha, eu esqueci de todo o meu sofrimento. Isso aí já está superado. E de todo o trabalho da casa do meu pai. E a grande pergunta é, será? Será que você, assim como José, não tem afirmado de que tudo que te aconteceu, tudo que você está passando, isso já está superado na tua vida? Você já venceu todas as coisas? Será que nós não temos essa atitude como José teve? Porque quando eu olhei para a minha própria vida, eu me percebi cheio de camadas. Eu me percebi no momento onde eu abafei algumas coisas na minha alma. Sabe uma parte de nós que é expert em fazer isso? A nossa consciência. Ela passa a botar as nossas dores no inconsciente de uma forma que a gente nem acessa, para que não nos faça mal. Só que eu fiquei incomodado, remoendo com a frase que José colocou o nome nos filhos. Para a glória de Deus, não era o nome egípcio, era o nome hebreu. Eu falei, uau, tem de Deus no José. Claro que tem de Deus no José. Quando ele passa pelo processo, e ele não deixa isso destruir a sua mente. Sabe o que Faraó vai falar para José, meu pastor? Não é quando José roda em mistério. Não é quando José entrega profecia. Não é quando José marcha no poder e vai falar assim, sobre esse jovem.
sobre esse homem tem um espírito divino. Mas espera aí. O que ele enxerga em José para falar que ele tinha o espírito divino? Ele enxerga um jovem que apanhou toda a vida, que sofreu maus tratos, que foi abandonado, mas encontrou um propósito para viver. Então José me admira também. Porque talvez no lugar dele eu estaria todo travado na alma. Como muitos de nós. Mas a gente vê José. Quando o faraó precisa de alguém com visão de poupar, de administrar, José estava pronto. Mas foi vendido, mas estava pronto. Foi traído, mas estava estudando. E isso ensina alguma coisa para nossas vidas nessa noite. Que precisamos viver pelo que cremos enquanto sentimos. Não dá para a gente parar a nossa vida porque aquilo que sentimos está duro demais, está difícil. Então a gente olha para a vida de José e fica pensando, o segundo filho é Efraim, que quer dizer, Deus será, como é o nome de Efraim aí? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. É de fato notório o crescimento de José. Mas a segunda pergunta é pleno essa palavra sobre a vida de José? Sabe por que eu quero dizer isso? A gente coloca a nossa vida como uma coisa só. O homem, para ser íntegro, ele precisa fazer o que é certo, obedecer os mandamentos, honrar a esposa. É muita coisa. Mas a nossa vida é cheia de partes. Se tem uma parte doente, se tem uma parte morta, nós já não somos íntegros. Pasmem, eu fiquei confrontado com isso, porque a gente pode ter uma visão sobre isso e falar assim, de colocar a nossa integridade num. Eu nunca trazei uma conta, eu nunca deixei de falar nada, mas de repente teu coração está duro para uma outra área. Se isso acontece na sua vida, acontece nas nossas vidas, nós não somos 100% íntegros. Se existe uma área no qual a gente tropeça, nós não somos 100% íntegros. Essa é que é a verdade. Quer ver uma coisa? Jó, viste meu servo Jó, homem íntegro? Era, mas não plenamente. Por existir uma parte de Jó doente, que era o medo daquilo que poderia acontecer com seus próprios filhos. Então, sabe, eu olho para a vida de José e falo assim, é muito parecida com a minha. Está faltando alguma coisa. E a gente vai descobrir o que falta. Gênesis 42, 21, 24 diz assim, não precisa ler, só acompanhe. Então disseram uns aos outros, certamente somos culpados pelo que fizemos. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava pela sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Agora, o passado vem à tona na vida de José. Esse que falou que Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento na casa do meu pai. Deus me fez prosperar na terra da aflição. Agora está vendo seus irmãos. E uma vez que vê os seus irmãos, parece que as camadas inferiores vão subindo. Aquilo que estava abafado vai trazendo a tona. E aí José tem uma atitude de provar. Vou saber se eles estão ou que não estão. Mas quando ele vê os irmãos falando, quando eles conseguem olhar para os irmãos e ver os irmãos falando, porque José se manifestava com eles através de intérpretes. É interpretando que José conseguia falar com eles, mas José falava em hebraico. Ele está vendo a angústia dos irmãos, e aí aqui é a primeira vez que José precisa se retirar para chorar. Aqui José, aquele José que falou que esqueceu de tudo, que estava superado, se retira rapidamente para chorar, porque não consegue lidar com a pressão. Gênesis 43 vai lembrar das memórias afetivas. Quando ele começa a lembrar do seu pai, daquilo que aconteceu, José começa a chorar novamente. Gênesis 43, 29 ao 30.
Em 45, eu quero que você abra comigo, Gênesis 45, por favor. Abra comigo. Gênesis 45, do 1 ao 3. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: saiam todos da minha presença. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José. Aqui é interessante porque aqui ele não fala: eu sou Zafenate Paneia. Eu não sou aquele que revela segredo. Aqui ele está falando. Aqui ele já não aguentou mais. Aqui é Deus puxando as camadas internas e falando assim: é hora de tratar que foi abafado por 22 anos. É como se Deus tivesse: eu te honrei, coloquei um anel no teu dedo, um colar de ouro está sobre o teu pescoço, a sua veste já não é mais de escravo. Mas ainda existe uma área na sua vida que precisa ser tratada. Ainda há uma área que precisa ser tratada. É como se José fosse uma represa que Deus começasse a abrir as comportas do coração de José. Amém? Braumer vai dizer o seguinte: a voz da consciência não pode ser sufocada para sempre. Sabe que só quem não entende isso somos nós? Porque tudo que é aquilo que foi feito contra você, contra o seu corpo, contra a sua alma, contra o seu coração, não adianta, eles estavam inconscientes. O consciente não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Para ele, o que aconteceu há 30 anos é como se estivesse sendo acontecido agora. Por isso que é José que achava que tinha superado todas as coisas, e ele coloca esse nome nos filhos. Mas quando ele se vê de frente com a situação que o fez sofrer e amargar a distância dos pais por longos anos, vem à tona toda uma dor. Vem à tona toda uma dificuldade sobre a vida de José. Sabe, meus irmãos, o pastor tem cansado de falar que o segredo de algumas coisas não é esquecido. Se nós somos esses seres de muitas camadas, o segredo é cavar. O segredo, em muitas vezes, com muito cuidado, com muito carinho. Sabe o que eu falei para o meu pastor? Meu pastor, domingo, eu fiquei muito preocupado com a igreja. Eu percebi que não só a IVEC, mas a igreja na Terra está com uma demanda emocional muito grande. Assim como eu tenho as minhas demandas emocionais, eu acredito que você também tem as suas. E aí eu falei, meu pastor, como avançar? E a gente tem sabe, eu tenho uma ponte e eu atravesso, e eu espero que você também tenha. E sabe, ele tem conversado, mas eu fiquei assim, parei, observei, discerni, eu falei, meu Deus, é uma carga, uma demanda emocional muito grande sobre todas as nossas vidas. Existem muitas camadas. Sabe, a gente pode olhar para aqui e falar assim, daqui para aí está inteiro, tem nada rachado, tem rachado sim. Pode olhar para o diácono Vítor e falar, tem coisa rachada ali. É óbvio. Somos nós que criamos um personagem onde a gente é o Batman, o super-homem que não tem fratura. Somos nós que criamos esses personagens. Mas quando José se dá para os irmãos, o personagem vai embora, vai para o espaço.
Sabe, José tem uma atitude de reprimir. Deus está falando, eu quero abrir a represa, mas José quer reprimir. Eu quero tirar a tampa, precisa botar para fora, mas José quer reprimir. A tal ponto que chega no 45, ele não aguenta mais. Vai, bota para fora. Parece que a gente não tem, meus pastores, exemplos na Bíblia de que isso é o melhor caminho a ser feito. Não é represar, não é reter. Deus nos chamou para ser represa. Deus nos chamou para ser rio perene. Por experiência própria, toda vez que a gente retém, a gente sofre. Um dia eu espero poder falar melhor sobre isso. Toda vez que a gente retém, a gente sofre. Seja por qualquer motivo. Então José quer ser represo. Deus, você precisa ser rio. E é assim na nossa vida. Quando a gente olha João 11:35, e Lázaro está todo ligado por faixa, está todo mundo chorando, já fazia 4 dias. Jesus vê aquela situação, Jesus fala assim, sabem de nada, vou ressuscitar já já. Jesus chega e fala assim, o maior versículo da Bíblia, de A princípio. Jesus chorou, João 11:35. E aí eu fiquei pensando em casa, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Quem criou todas as coisas? Quem era a nuvem no mar, na travessia? Quem abriu o mar? Quem era a coluna de fogo? Quem colocou o limite nas todas as coisas? Quem foi que criou todas as coisas? Está chorando? É sério? Se ele chora, por que eu retenho? Se ele se resolve, por que eu não me resolvo? Tem alguma coisa errada? Se ele está diante de uma ação traumática, chora, por que eu, com os meus traumas, me enfio embaixo da terra? Fiquei em crise, eu falei, peraí, é sério? Quando a gente olha para o Getsemane, de repente o rei pedindo ajuda, e a gente, na nossa postura, não, tô firme, íntegro, tá pegando nada para mim. A gente não se expõe, não se põe em fragilidade. E aí vem Jesus falando assim, eu só quero uns amigos para orar comigo. Não quero que vocês peguem a minha carga, não, porque ela não pode ser colocada no ombro de vocês. Só eu posso suportar a carga. Mas ele queria amigos. É como se ele implorasse, presbítero Fábio, eu preciso de amigos para suportar comigo esse momento. E não teve. Nem uma hora conseguiram vigiar. Estavam pesados. Sabe, eu fico olhando para a minha vida, eu falo assim, caramba, tem alguma coisa errada, Senhor. Tem alguma coisa errada. E aí, domingo, eu olhei as demandas e eu falei assim, meu Senhor, se a gente não tem uma direção clara, é orar. Porque algum pastor bem pode falar, tem falado, o sobrenatural põe tudo em ordem. Às vezes no culto. Sabe o que aconteceu comigo aqui no culto de tributo ao Pai? Eu estava um tempão falando, perdoa o teu pai. Eu falei, meu Deus, que crise é essa? Meu pai morreu. Perdoa teu pai, mas meu pai está morto. Perdoa teu pai, mas ele chega em vida e eu não me resolvi com ele. Perdoa teu pai. E aqui numa oração, Deus tirou a tampa. Perdoa por isso, isso, aquilo. Não esteve presente, não me pegou no colo. Por isso, bateu na minha mãe quando eu estava grávida. Te perdoo por isso. Foi lá. Que eu retive 41 anos. Porque na minha mente eu falei, isso não tem lógica. Isso é coisa de doido. Então, glória do Senhor, estou muito bem com isso. Com essa parte. Mas eu preciso que você também fique com as suas partes afetadas. Sabe, os gregos, se vissem Jesus chorando, o grego, no termo apatheia, sabe o que quer dizer, diaconisa Patrícia? É que os deuses gregos tinham impossibilidade de sentir emoções. Então um grego olhando para isso aqui fala assim, peraí, esse Jesus é Deus e está chorando? E eu ficar em crise. Sabe, isso é um belo de um presente para a gente hoje. Porque o nosso Deus sente, chora e se compadece. A gente tem mais do que incentivo para deixar ele mexer nas camadas da nossa vida. Para deixar ele completar. Domingo Deus começou algo aqui na Ivete. E eu creio que no tempo dele ele vai completar.
trazendo cura sobre todos os nossos sistemas. Não vai ser de uma hora para outra, mas dia após dia ele vai botando todas as coisas no lugar. Aos 41, Deus está reorganizando todo o meu interior. Está completo? Tá não. Ainda falta. Está indo? Aleluia. Nosso Deus sente e chora as nossas dores. Cristo não tem reserva para mostrar o seu amor por nós. Antes, Júlia, coloca, por favor. Eu vou colocar aqui algo de 2 minutinhos. Eu tenho me inclinado, eu achei uma linha, seja da psicanálise, seja da psicologia, chamada... Eu fiz terapia e o método usado na minha terapia era o Gestalt. Gestalt ressignifica tudo. A tua dor que ele traz para hoje, ele visita pouco passado. Mas a terapia do esquema, eu descobri essa questão e ela é muito próxima da Bíblia. Eu quero que você observe essa cena para a gente concluir aquilo que Deus está falando aos nossos corações aqui nessa noite. É legendado, tá, gente? Tem... Every session, you say that I need to love myself. I need to start liking myself more. For months now, you're like a broken record. But you never tell me how to start. Or when to start, or where to start. All right, we'll start now then. Not tonight, not tomorrow, not after this cup of tea. We'll start right now. Close your eyes. Ele fala, fecha os olhos. Close your eyes. Now I want you to tell Eu me quero que você me diga o que você não gosta em você mesmo. Seja honesta comigo, não seja esperto. Não fique com raiva, seja honesta. I'm fat. Eu sou gorda. I'm ugly. Eu sou feia. And I ruin things. Eu estrago as coisas. Agora, find some sense. diga há quanto tempo você se sente assim. I don't know. Não sei. Since I was about 9 Desde que eu tinha 9 ou 10 anos. This is an opinion you Então essa é uma opinião sobre você que você formou já faz tempo. open your eyes. Abra os seus olhos. I want you to Eu imagine quero que você imagine 10-year-old version você of com 10 yourself. anos de idade sentada no sofá ao seu lado. Now, this is the little girl that Essa é a got garota que achava que ela era gorda, feia e uma vergonha. I want you to imagine her Eu sitting quero que there você right now. imagine e esteja ali sentado. Now tell that Agora little girl diga she's para essa fat. garotinha que ela é gorda. I'm not going to do that. Eu não vou fazer isso. Diga para essa garotinha que ela é feia. Eu não quero. Diga para aquela garotinha que ela é uma vergonha. Não vale a pena. É inútil. Because that's what you É do. isso que você faz todos os dias quando você diz para si You mesmo. convince yourself Quando that you're você se fat. convence que você é uma vergonha, um fardo. Do you think she's ugly? Você acha ela feia? Não. Não. E gorda? Não. Não. What an embarrassment. Você acha que ela é uma vergonha ou horrível? Pare. Não. Right? No. Ok, não. What do you want to O say? que você quer dizer para essa garotinha? If she said Se ela te falasse que ela se sente assim, what would you tell o que her? você diria para ela? That she's fine. Que ela é ótima, que ela é perfeita. Then that's what you need to tell É isso que yourself. você precisa dizer a você mesmo. Every time you feel that Toda vez que você sentir anxiety, ansiedade, you need to soothe você precisa se yourself acalmar like do you would mesmo soothe jeito a que little você girl. acalmaria aquela garotinha. Certo? Certo. You need to tell yourself Você that precisa everything's dizer a gonna si be mesmo okay. que tudo irá ficar bem. If you Se commit você se comprometer a isso, to that, then I promise eu you prometo you'll que be você able irá to conseguir face anything. enfrentar qualquer coisa. It starts right E now. isso começa de agora. Obrigado, Juninho. Sabe, meus irmãos, o que aconteceu ali foi uma reparentalização
parental. O Evangelho faz muito isso. Sabe quando as nossas camadas estão doentes e vem Jesus falando assim, e você está internamente falando assim, eu sou uma porcaria. Sabe, eu estive conversando com a minha mãe e ela falou assim, quando você nasceu, a primeira coisa que falavam para você é que você era um pardal. Eu cresci isso a minha vida toda. Você era feio como um pardal. E ela foi falando, tinha outros vizinhos que achavam que você era doente. Quando estava sujo, com cocô você não chorava, com fome você não chorava. E as pessoas diziam que você era doente. Você nasceu cheio de espinha. Eu não sabia dessa parte da minha história. Soube hoje. Sabe, por muito tempo eu achei que eu era pardal mesmo. Por muito tempo José falou, sou Zafenate de Paneia. Tratado. Deus me fez esquecer. Então, meus irmãos, as camadas que a gente coloca para abafar. Sabe o que aconteceu aqui nesse vídeo? Ele coloca, como se uma situação de duas cadeiras. Ele coloca a menina que se autodestrói e coloca uma outra. Fala assim, olha para essa menina quando tinha tanto dano. E fala para ela tudo aquilo que você pensa. E ela não consegue. Porque o terapeuta está ressignificando todas as vozes internas dela. Se a gente colocar Jesus na outra cadeira que estava o garotinho, é o que o Evangelho faz, será que Jesus falaria tudo aquilo que a gente mesmo diz de si próprio? Será que Jesus se automutilaria como nós mesmos nos automutilamos? Será que Jesus tem o mesmo parecer que você tem sobre você mesmo? E olha, pai, você pode ter um parecer muito além do que você tem. Você pode se olhar muito além do que você é. Ou você se olha muito aquém do que você realmente é. A grande verdade é que o Evangelho nessa noite quer nos reparentalizar. Quer falar para o nosso coração que nos ama. Que nós somos acolhidos. Se não teve um pai que me acolheu, eu olho para a cadeira e vejo Cristo me acolhendo e me abraçando. Se por outro lado eu cresci ouvindo que eu era o pardalzinho, eu olho para a comunidade dizendo, olha, eu amo o que Deus faz através da tua vida. Isso é cura para o meu coração, para a minha alma. Nós precisamos viver o Evangelho de verdade. Eu quero finalizar com João 21. Eu já falei que é o texto do meu coração. Quando Jesus está na praia, e eles, sem vergonha, voltaram a pescar. Tem um Jesus lá com pão e peixe na brasa, chamando de filhos. E aí João vai falar assim, é o Senhor. Pedro vai botar a roupa e vai para o mar. Vai para o mar, precisa se resolver. O primeiro é pular. E aí na praia, ele comam, quando a gente pensa em Jesus, é muito chicote, ele senta e come, meus filhos, senta e comam. Aí ele vai falar para Pedro assim, 3 perguntas sobre amor. Sabe o que eu descobri em casa? Que nas 3 perguntas que ele está falando Pedro, que Pedro é tocado, na verdade, o constrangimento, eu acredito, de Pedro é assim, na verdade, diante de tudo que eu fiz, ele é que ainda me ama. É Jesus na praia reparentalizando Pedro. Se sentia culpado, se sentia frustrado, traiu o Senhor. É Pedro que fala assim, todo mundo vai te trair, mas eu não vou. Se achava melhor do que os outros. Jesus na praia está colocando tudo em ordem. Falando assim, eu estou tanto cuidando das tuas feridas, eu vou te cuidar, eu vou te sarar e você é quem vai cuidar de outros. Pedro foi aqui uma das colunas da igreja. Eu vejo isso na vida de José. Aquele que apanhou, aquele que não estava plenamente tratado. No final, até os 50, está cuidando dos irmãos como um pai. Está sendo pai até de Jacó. Reparentalização, é o Senhor cuidando. Onde havia fratura, o Senhor colocando amor. Onde havia tragédia, o Senhor colocando a ordem. Sabe, igreja? Se Deus está mexendo, eu acredito que Ele vai colocar todas as coisas em ordem. Só faça a leitura do processo corretamente. O pastor vai destrinchar isso a cada dia sobre nossas vidas. Mas eu tenho aprendido. Em 2 anos, eu estou vivendo aquilo que ainda nunca tinha vivido.
Em 2 anos eu estou descobrindo coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Porque estas são camadas boas, o Senhor está deixando. Está aperfeiçoando a minha intelecto, a minha inteligência, o meu amor. Mas as camadas que são ruins, Ele não vai deixar. Ele vai tratar. Vamos adorar o Senhor? Deixa eu chamar aqui o Ministério de Louvor. Eu queria que essa palavra ficasse no teu coração. Seja como Pedro nessa noite. Sabe, evangelista Vans? Os traumas estão aí, as dores estão aí, mas Pedro, mesmo todo lascado, entra no mar para ir em direção a Jesus. Ele não entra no mar para ir para longe de Jesus. Não faça isso. Deus vai mexer na sua alma, vai mexer nas nossas estruturas. Mas faça como Pedro. Cheio de questões para ser resolvidas, mas ele foi para cima de Jesus. Ele poderia se esconder embaixo do barco, mas ele falou assim, a única solução é enfrentar aquele que está na praia. Não tem para onde a gente correr.